Bom dia a todos vocês. Estamos nesta segunda-feira, começando a semana mais uma vez, no encontro com a imprensa e analisando os dados da epidemiologia da última semana. 77 casos positivos em Feira de Santana. Nós continuamos ainda com uma curva extremamente achatada do número de casos. O comparativo é com Salvador, que teve casos de coronavírus bem depois de Feira de Santana. E o mais dramático hoje é a situação de Ilhéus, que muito depois também teve o descontrole do ponto de vista epidemiológico, está mostrando dificuldades importantes com relação, inclusive, à quantidade de leitos disponíveis para atendimento das pessoas. Então, Feira de Santana conseguiu achatar a curva. Nós estamos, nesse momento, numa situação no qual não há ameaças com relação à atenção à saúde, à atenção às internações. As UPAs e todas as nossas unidades estão abertas e funcionando permanentemente, até porque em nenhum momento nós devemos deixar a ideia de que a saúde vai se voltar apenas para o tratamento do coronavírus. As pessoas têm problemas, continuam tendo problemas também de toda a ordem, e todo esse atendimento continua sendo feito, e nós temos que fazer a mais também, atender as pessoas com o coronavírus. Eu acho que nós estamos fazendo o que é correto, o que é adequado, mas estou pronto a analisar e a rever qualquer das decisões tomadas a qualquer momento, uma vez que é necessário que nós venhamos ter cada vez mais a segurança da vida das pessoas. E eu entendo que os passos dados aqui, e o fizemos, foi com muita consciência, com muita segurança, e acredito que esses passos continuarão a ser dados com a ajuda de todos. Eu espero poder ter a ajuda de todos, para poder nós evitarmos o aumento da transmissão de casos de coronavírus em Feira de Santana. Eu fico à disposição de vocês para que possa responder algumas perguntas. Prefeito, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando a coletiva. Tem a pergunta aqui do Renato Ribeiro, ele que é radialista e jornalista, apresentador dos programas Subaia Notícias e Rádio Repórter da Nordeste FM. Ele faz a seguinte pergunta: a Prefeitura de Salvador está fiscalizando nas estações de transbordo a utilização de máscaras e só permite o acesso aos ônibus para quem estiver com esta proteção. Aqui em Feira de Santana, como está sendo a fiscalização para a utilização das máscaras? Pois existe um decreto municipal que obriga a utilização das máscaras. Nós estamos com um decreto, Renato, obrigando. Agora, nosso nível de fiscalização não chegou ainda a termos essa quantidade de pessoas da nossa Guarda Municipal para poder agir dessa forma. Estamos aumentando os nossos esforços, agora contando cada vez mais com as empresas de ônibus, contando cada vez mais com aqueles que são usuários. A máscara é uma barreira mecânica necessária e importante. Agora, a máscara apenas e sozinha, o mais importante é a separação entre pessoas. A aglomeração, com máscara ou sem máscara, tem problemas. Portanto, evitar a aglomeração permanece sendo ainda a orientação mais adequada. Tem mais uma pergunta do Renato. Ele quer saber o seguinte: como está sendo a ajuda dos deputados federais com domicílio eleitoral em Feira de Santana na pandemia do novo coronavírus? Os recursos anunciados por eles já chegaram à Prefeitura? Vejo uma mobilização muito grande por parte dos deputados federais, principalmente em Feira de Santana. Deputados estaduais, alguns nos procuraram. Mas os recursos efetivamente ainda não foram depositados. Espero que sejam até o próximo dia 30, quando é a perspectiva com a qual eu estive numa conferência direta com o deputado Daniel Almeida, então o líder da bancada lá em Brasília. E dia 30 até quinta-feira, eu tendo essa relação, vou fazer questão de divulgar, porque tratam-se de recursos públicos, mas recursos públicos necessários para o atendimento ao coronavírus. Mas noto nos deputados em Feira de Santana uma vontade muito grande de poder participar e de poder ajudar. Pergunta agora do Augusto Ferreira, do blog O Protagonista. Ele está querendo saber, a pergunta dele é parecida com a do Renato: quanto de recursos federais e estaduais a Prefeitura de Feira de Santana já recebeu para combate ao coronavírus? Quanto desses recursos já investidos e aonde? Quer dizer, parecida, né? Nós recebemos de recursos federais R$1.200.000 lá atrás, daquele recurso que vinha ser repassado pelo governo do estado, foi repassado diretamente pelo Ministério da Saúde. E a semana passada, mais 8 milhões, em torno de 8 milhões de reais de recursos para o coronavírus. A Prefeitura de Feira continua recebendo recursos de média, alta complexidade e atenção básica
que são recursos que vêm regularmente para o nosso Fundo Municipal de Saúde. Com relação ao governo do Estado, ainda não tem recursos diretos do governo do Estado. Existem participações, evidentemente que existem sim, mas recursos diretos não. E respondendo a sua pergunta, esses recursos, onde é que nós estamos aplicando? Nós já tínhamos gasto antes mais de 1.300.000 em testes, que devem chegar até o dia 5, espero, 5 de maio. Estamos comprando equipamentos de proteção individuais, que são absolutamente também necessários. Estamos comprando medicamentos para abastecimento dos nossos postos, centros de saúde. Estamos com todos esses recursos sendo colocados numa conta específica para prestarmos as contas do que é que nós precisamos e devamos fazer também. O Hospital Mater Dei, por exemplo, não está incluído ainda nesse tipo de recurso, porque vai vir um recurso específico, recurso destinado então pelo deputado federal Zé Neto, para ser aplicado pelo menos nesse primeiro mês, a depender da licitação que faremos, que vai ser realizada no dia 29. Pergunta agora de Rafael Velame, o jornalista Rafael Velame, da Rádio Globo. Ele quer saber o seguinte: o secretário estadual de Saúde fez um alerta hoje ao informar que a Bahia segue com taxa média de crescimento de 8,6% ao dia. Ele disse que precisamos trazer para baixo de 6% urgentemente, ou a saúde vai entrar em colapso. Como Feira de Santana vai contribuir para essa diminuição? Feira de Santana já contribuiu desde o início, achatando esse nível da curva, e nós estamos num volume muito abaixo desses 8% estimado pelo secretário de Saúde do Estado. Nós devemos ter aí em torno de 40 a 50 testes a serem examinados. Se você botar aí uma média de 10%, nós teríamos aí em torno de 4 a 5 casos. Ontem tivemos um caso. Então nossa média está abaixo da média projetada pelo governo do Estado da Bahia. De qualquer forma, a situação não é uniforme. Nós temos a situação de Jiquié, que subiu rapidamente, temos a situação de Ilhéus e Itabuna, que subiu rapidamente, e a situação de Salvador, que é a mais pressionada neste momento. Então, realmente, se nós conseguirmos baixar além dos 8% para 5%, nós vamos ter o tempo confortável para nós, para poder colocarmos em funcionamento todas as unidades, tanto as UTIs, quanto também as unidades de média e baixa complexidade. No entanto, é importante lembrar também que só no Hospital da Irmandúcia, semana passada, foram transferidos 200 doentes. Irmandúcia é o maior hospital SUS do país, são 1.000 leitos. 30 pessoas entraram contaminadas e contaminaram mais 94 pessoas contaminadas dentro de um hospital só. Em decorrência disso, foram transferidas 200 pessoas do Hospital da Irmandúcia para outras áreas da cidade, quer dizer, pressionou ainda mais o Sistema Único de Saúde. Enfim, o que nós estamos fazendo neste momento é estamos cumprindo com o nosso dever aqui em Feira. Tem mais uma pergunta do Rafael Velame, ele quer saber o seguinte: com relação às máscaras, a Prefeitura estuda multar quem não usar máscara, como acontece em outros lugares? A Prefeitura fez uma determinação do uso de máscara. Para poder se conseguir multar, tem que ter lei. Lei é um outro processo que nós esperamos não poder ter que utilizar, porque quem pode multar, multa em decorrência de uma autorização legal. Nós entendemos que ainda é preciso, e eu estou vendo muita gente usando máscara nas ruas. Tenho visto muita gente usando máscara na rua, mas repito, se for necessário, a gente vai buscar um instrumento legal. Mas é importante dizer, máscara sozinha não resolve. O que resolve é distanciamento. Esse vírus, se a pessoa estiver sem máscara na minha frente, eu com máscara, eu estou protegendo a ele. Mas a pessoa que estiver na minha frente, ela não me protege, não. Então, manter a distância das pessoas é muito importante. E evitar aglomeração, mais importante ainda. Pergunta agora do Danilo Freitas, da Rádio Sociedade News. Prefeito, ele quer saber o seguinte: quantas obras do hospital de campanha serão finalizadas? Quando, as obras do hospital de campanha serão finalizadas? Já estávamos com tudo isso praticamente, do ponto de vista físico, resolvido, quando ontem à noite nós temos aí uma complementação a ser feita para a instalação de um tomógrafo. Inclusive o diretor João Marcelo, que nesse momento já se encontra lá no hospital de campanha, para poder ultimar esse tipo de preparação. Na quarta-feira nós vamos fazer a licitação da empresa, da organização social, que vai ocupar aquela área comprando e alugando todos os equipamentos necessários para o seu funcionamento.
Eu espero poder fazer isso até o final dessa semana ainda também. Esse é o nosso desejo, porque espero também que nessa licitação todas aquelas empresas, organizações sociais entendam o momento e evitem aqueles tipos de impugnação que podem atrasar essa decisão. Peço que as pessoas se comportem neste momento com o máximo de respeito. Vai ser aberta essa licitação para que todos participem, mas também espero que não haja nenhuma procrastinação desse certame. Outra pergunta do Danilo: quando o município irá distribuir cestas básicas ou alguma outra forma de auxílio para as crianças da rede municipal de ensino? Nós estamos distribuindo cestas básicas desde 3 semanas atrás. Quando nós vamos poder fazer essa distribuição? Nós estamos, neste momento, buscando uma alternativa para distribuir cestas básicas para 52 mil alunos da rede municipal de ensino. E não é distribuição de um mês. Nós temos que ter 1 mês, 2 meses, o que for necessário. Não temos recursos suficientes para isso. A merenda escolar não é possível a distribuição via merenda escolar, porque a quantidade de merendas escolares, elas são dadas quando são preparadas e divididas entre os alunos. Neste momento não dá para fazer uma preparação nas escolas. E a quantidade de recursos de merenda escolar que nós temos, ele não vem para poder nós dividirmos, por exemplo, uma unidade, o correspondente a uma cesta básica por cada aluno. Se nós fôssemos dividir o atual que nós podemos ter de merenda escolar, eu acho que não daria nenhuma sacolinha pequena pela divisão entre alunos. Mas nós estamos buscando uma alternativa, sim, inclusive do ponto de vista legal, do ponto de vista judicial, que eu espero poder anunciar assim que eu tenha respostas a respeito desse assunto. Pergunta agora do Rafael Marques, Rotativo News, o programa Rotativo News. Ele está dizendo o seguinte: se tornou obrigatório o uso de máscara na cidade, mas ainda assim temos pessoas desobedecendo essa orientação. Como o governo municipal pretende conscientizar esses cidadãos? O Rotativo News é um desses programas que faz esse tipo de conscientização. Eu acho que já aumentou muito, a conscientização aumentou muito neste momento. É preciso ainda aumentar mais. Mas o que nós vemos ainda são pessoas resistentes que não acreditam que o coronavírus está aí, nem muito menos acreditam que o coronavírus mata. Tem gente que está brincando com a morte. Tem gente que não parece estar vendo o que está acontecendo em Manaus, está acontecendo no Ceará, que já aconteceu, o que acontece nos Estados Unidos agora. Então, é importante que as pessoas tenham consciência. E é importante que eu tenha consciência e também te exija que você tenha esse mesmo compromisso comigo. Se aumentar o número de casos, nós vamos ser obrigados a tomar medidas mais restritivas ainda. E essas medidas poderão ser muito mais dramáticas e muito mais duras. O que nós fizemos até agora foi evitar que a quantidade de casos que acontecesse chegasse a impedir o atendimento hospitalar mais adequado. Em razão disso, nós temos todo o cuidado para poder evitar que a situação piore. Portanto, é uma questão também de conscientização. Máscara sozinho, por si só, não resolve. É preciso haver distanciamento também. Outra pergunta do Rafael Marques, ele quer saber o seguinte: quais os destinos dos alimentos e materiais de limpeza arrecadados através do Drive-Thru Solidário? Nós queremos agradecer à TV Subaé, nosso grupo da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, estamos lá, agradecer ao Shopping Boulevard também, que nos cedeu aquele espaço. Nós vamos exatamente agora decidir como é que nós vamos fazer essa entrega. E essa decisão não é uma decisão apenas nossa da Prefeitura. Vamos nos reunir tanto com a TV Subaé, como com um grupo de pessoas para estabelecermos quais são os critérios para esta doação. Inclusive, vamos divulgar exatamente o que é que foi arrecadado nesses 2 dias aqui em Feira de Santana. Agradecer solidariamente aquelas pessoas que foram tão solidárias também. Agora o critério vai ser muito rígido, muito adequado e muito acompanhado também, muito transparente, para que todos possam saber exatamente quanto foi arrecadado e aonde aqueles alimentos, e aqueles, não só alimentos, ali tiveram materiais de limpeza, várias outras doações que são significativas para as pessoas que mais precisam em Feira de Santana. Carlos Augusto, agora diretor do jornal Grande Bahia. A pergunta dele: conforme o comunicado da Organização Mundial da Saúde, existe a perspectiva de que a população mundial tenha que conviver por um período mais longo, cerca de 2 anos, sob os efeitos negativos na saúde pública decorrente do novo coronavírus. Nesta perspectiva, não seria oportuno que o município de Feira de Santana desapropriasse o Hospital Mater Dei e incorporasse ao patrimônio municipal? A questão da convivência com o vírus não implica em existirem hospitais.
A convivência com o vírus, primeiro, exige que nós tenhamos uma condição de ter uma vacina. Esse é o passo mais importante. Fim de semana eu li, tem avanços importantes na Inglaterra, neste momento, na Universidade de Oxford, avançados inclusive com testes. Existem avanços também importantes na Alemanha e algumas pesquisas já em andamento em seres humanos na China. O importante de termos a convivência com o vírus é termos primeiro uma vacina. E isso é importante, necessário, indispensável e rápido. Não dá para poder isso demorar muito não. Segundo, a parte hospitalar é apenas uma consequência. É apenas uma consequência da doença. Portanto, nós vamos precisar ter cada vez mais a condição de termos o que prevenir. O hospital pode ser uma outra alternativa, mas não essa da desapropriação apenas por si só. Mas trata-se sim de uma alternativa na discussão com relação à saúde como um todo em Feira de Santana, que eu acho que aí não é esse exatamente o momento ainda para colocar isso no ponto de discussão. Tem mais uma pergunta dele. Como avalia a progressão dos casos da Covid-19 em Feira de Santana e no estado da Bahia e quais iniciativas de apoio são necessárias ao município por parte dos governos federal e estadual? Eu avalio como uma curva muito achatada, permitindo que nós tenhamos tempo de nos organizar do ponto de vista hospitalar. Feira de Santana foi o primeiro caso do Nordeste, se eu não me engano, do interior do Nordeste, certamente. Mas lá atrás, está certo, quando 6 de março, nós começamos a Bahia começou algum tempo depois. Mas é importante que a gente possa dar esses passos com segurança. O governo do estado tem e deve fazer a sua parte lá no Hospital Clériston Andrade, reequipando mais com UTIs, no Hospital Estadual da Criança também. Isso é importante que seja feito e seja feito de forma bem rápida, é necessário que aconteça. E nós da Prefeitura, estamos com as nossas unidades de saúde da família, 117, nossas UPAs, 2 UPAs que estão prontas e equipadas para poder atender. Nós estamos fazendo o que é necessário, as policlínicas nossas, 7 policlínicas, todas também em condição de atendimento em qualquer área da cidade, inclusive nos distritos também. É bom a gente falar da zona rural, às vezes a gente esquece de dizer que a zona rural, que tem quase 40 mil habitantes, os distritos de Feira de Santana são também objetos nossos de atenção, de cuidado, para que as pessoas de lá não precisem chegar tão distantes. Então nós estamos fazendo o que é possível fazer em todas as áreas de atenção da nossa cidade. De que forma a população pode contribuir para reduzir os impactos da Covid-19 na comunidade? Com distanciamento social. É importante dizer que esse vírus ele se transmite de pessoa para pessoa. Esse vírus precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo para se proliferar. Ele precisa de estar exatamente no corpo de alguém e essa pessoa precisa transmitir. Quando eu uso máscaras, tá certo? A minha máscara está aqui também, eu estou evitando transmitir esse vírus para alguém. Se você está usando máscara, você está evitando transmitir esse vírus para mim. Mas se você não tem nada nenhuma dessa proteção, ou se você está juntando gente, como eu soube, por exemplo, que lá no estádio de esportes em Feira de Santana, eu estou investigando isso, não vou identificar até porque não tenho ainda a prova, mas se tiver eu vou agir de forma dura. Teve um jogo de futebol que tinha mais de 100 pessoas no domingo. Não é possível uma coisa dessa. Futebol pode ter todo dia, só não pode juntar gente agora. Por que a federação não está tendo campeonato? Porque está todo mundo parado. A gente vai juntar para fazer um jogo, um baba de domingo, quando você pode estar numa baba daqui a pouco de uma Covid-19 dessa na sua família. Você sai de casa para juntar todo mundo para levar doença para casa. Então as feiras aí livres, a gente está fazendo o tempo inteiro que é preciso evitar a aglomeração. As pessoas parecem que não entendem, quer todo mundo arriscar, chegar ao limite de ter a doença para poder depois, tá certo? Aí eu vejo fotografias das pessoas saindo da UTI, todo mundo batendo palma. Gente, nós temos que evitar isso. Nós temos que evitar isso. Então é preciso ter cuidados e o cuidado maior é evitar a transmissão. E se você vai para a rua, se você pode até ser um atleta, você pode contaminar-se na rua e levar para sua casa, para sua família, para seus pais que estão em casa. Portanto, muito cuidado. E esse tipo de vírus, tem uma criancinha aqui de meses contaminada. Então, ele não é para pessoa idosa, não. Ele é um vírus que vai da pessoa idosa à pessoa que mais jovem que nasceu ainda. Morreu uma criancinha esta semana aqui no Brasil. Então, vamos tomar cuidados todos nós. Mais uma pergunta aqui, Jânio Rego, blog da feira, ele está perguntando o seguinte: o secretário estadual falou sobre o platô, que o nosso platô será ainda em junho, julho, em feira vai ser diferente, as medidas restritivas podem voltar mais fortes?
Se nós tivermos, Jânio, mais necessidade de medidas restritivas, nós vamos fazer sim. Vamos fazer, se for necessário, não tenho a menor dificuldade para que isso aconteça. Não é que a gente goste nem que eu queira, mas o que for necessário fazer, faremos. Quanto ao platô, a epidemia ela começa, como vem começando, depois ela sobe. Quem vira o gráfico do Brasil vai ver que ele está subindo, bem ascendente, bem pontudo. A nossa na Bahia está uma curva mais lenta. Então, eu não sei exatamente, eu não tenho exatamente os dados que o secretário tem. Mas essa subida mais lenta significa que se a gente sobe rápido no Brasil agora, cai mais rápido também. Se a gente sobe mais lento, sobe mais devagar, demora mais. Mas a gente se adapta melhor ao momento. Então, eu não sei se exatamente chegaremos lá em junho ou julho. Mas eu espero que quando chegar nesse nível máximo, quando você chega no platô, a queda começa a acontecer. Quando a queda de casos começa a acontecer, a queda de mortes também começa a cair. Esta é uma fase relativamente boa para a gente. Chegamos num bom momento. Terminou a epidemia? Não terminou. Significa que ela começa a cair. E essa queda pode demorar ainda algum tempo. Também, Jânio, é importante dizer a você que nós temos uma coisa na epidemia chamada segunda onda. Primeira onda é essa que sobe, depois cai. Algumas pessoas aqui que foram contaminadas não tiveram a doença, mas também não tiveram a quantidade de anticorpos necessária. Daqui a pouco tem uma subida menor. É a chamada segunda onda de epidemia, que aconteceu na China, de alguma forma pode acontecer conosco aqui também. Então, a expectativa é verificar, não sei exatamente se vai ser maio ou se vai ser junho, mas maio nós estamos, daqui a mais 5 dias, 6 dias, a gente chega em maio. Então, daqui para lá, com certeza, a curva ainda estará subindo. Então, encerramos a coletiva agora. Agradeço a todos que participaram. Até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. E durante essa semana teremos ainda fatos novos. Se eles acontecerem, eu venho aqui falar com vocês, porque essa fase de transparência é o mais importante que tem que acontecer com todos nós. Bom dia e muito obrigado. Estou na Câmara de dos vereadores, dos seus salários, doações que eles farão de máscaras para várias regiões da nossa cidade. Agradeço à Câmara de Vereadores, aos vereadores de Feira de Santana, em nome do seu presidente, José Carneiro Rocha.